Com o preço do saco de cimento não se brinca. É preciso saber calcular direitinho o volume de um sólido antes de começar a construir. Assim como é preciso saber calcular a capacidade de um recipiente. Bom, agora que você já sabe fazer o cálculo do volume, vê se pratica, hein? Para não esquecer, pega o livro e faz os exercícios. Você vai ver como vai ficar craque nessas questões de volume e capacidade, como os nossos amigos aí. E aí, qual é o peso total dos ingredientes que serão usados para fazer o doce? 1/2 mais 1/4 mais 1/5? Observe que essas frações têm denominadores diferentes. Como será que fazemos para somar frações assim, com denominadores diferentes? Você se recorda? Nós já estudamos isso em outras teleaulas. Mas antes de vermos esta soma, vamos rever como é que se faz para somar frações que têm denominadores iguais. Aí está, 1/5 mais 2/5 dá 3/5. O denominador foi mantido e somaram-se os numeradores. Essa é a regra para se somar frações com o mesmo denominador. Mas e a subtração de frações com o mesmo denominador? Como será que fica? Será que muda alguma coisa em relação à adição? Vamos pensar um pouco? Como você viu, a soma e a subtração de frações com o mesmo denominador não tem segredo. Basta seguir uma regrinha muito simples que não tem como errar. Para somar ou subtrair frações de denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e repetir o denominador. Bem, acho que a soma e a subtração de frações com o mesmo denominador está clara. Mas e quando os denominadores são diferentes? Como naquele exemplo que a gente viu no começo da teleaula, aquele em que a gente tinha que somar o peso dos ingredientes do doce. Como será que fica? Como você viu, simplificar frações não tem segredo. Basta descobrir um número que seja diferente de 0 e maior que 1 e que possa dividir tanto o numerador como o denominador. Aí é só fazer as contas e pronto. A gente viu agora há pouco que para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, a gente tem que encontrar outras frações equivalentes de mesmo denominador. E no caso da multiplicação de frações, também será preciso fazer a mesma coisa? Vamos ver isso melhor. Nesta figura aqui, eu estou assinalando a quarta parte, que representa a fração 1/4. Ao dividir a parte assinalada em 3 partes iguais, ou seja, ao determinar 1/3 de 1/4, a figura fica assim, dividida em 12 partes iguais. Daí eu concluo o seguinte, que 1/3 de 1/4 é 1/12 da figura. Mas veja que o resultado é uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores, 1 vezes 1. E o denominador é o produto dos denominadores, 3 vezes 4. Não tem segredo a multiplicação de frações, não é mesmo? Agora, você se lembra quando a gente falou no processo de simplificação? Pois bem, numa multiplicação de frações, a gente pode simplificar a operação usando o processo de cancelamento. É simples também. Nesta multiplicação, por exemplo, veja como se faz. A gente simplifica qualquer numerador por qualquer denominador. Isso, claro, se tiverem divisores em comum, que aqui, neste caso, tem. O 8 e o 4 podem ser divididos por 4. E vamos avançar um pouco mais nesta teleaula em que a gente está revendo as operações com frações. Vamos ver agora como se resolve uma expressão com frações. Mas antes disso, só para relembrar, vamos rever a ordem em que as operações devem ser efetuadas. Em primeiro lugar, fazemos a potenciação e a radiciação. Depois, a multiplicação e a divisão. E por último, a adição e a subtração.
Mas para que isso fique ainda mais claro, vamos ver um exemplo. Veja esta operação, onde a gente tem uma subtração e uma multiplicação de frações. A primeira operação a ser feita é a multiplicação. Fazemos então o cancelamento e multiplicamos a fração após a simplificação. Agora, para fazer a subtração, achamos um múltiplo comum a 2 e 10, que pode ser o 10. E aí está a forma simplificada do resultado. Pelo jeito o Zeca não entendeu nada e não vai saber como distribuir as tarefas ao longo da semana. O que você acha que ele deve fazer? Tentar fazer o trabalho de qualquer modo? Ou ele deve antes procurar aprender como se resolve uma equação como esta, com coeficientes fracionários, ou seja, com denominadores? Eliminando os denominadores, o expedito resolve os seus mais difíceis casos. Histórias em que ele só conhece parte do conteúdo, quer dizer, quando ele possui apenas uma fração do conteúdo. E este não é exatamente o caso do Zeca. Se eliminar os denominadores, ele conseguirá finalmente organizar suas 30 horas semanais. Afinal, Zeca precisa lixar as cadeiras da Dona Maria Luísa durante 1/5 do tempo que vai usar para aplainar as prateleiras. Mas Zeca não sabe quanto tempo deve dedicar às prateleiras. Então, o que você acha? O Zeca elimina os denominadores? 25 horas para as prateleiras e 5 horas para as cadeiras. Pelo jeito, o Zeca conseguiu organizar o seu horário de trabalho da maneira como o Joaquim Marceneiro indicou. Mas será que o Zeca resolveu corretamente a equação? E então, o que você acha? O Zeca começa a trabalhar agora? Ou antes ele deve verificar a solução? E agora, será que o Joaquim Marceneiro consegue fazer um retângulo com um perímetro que meça exatamente a medida da fita? Se o perímetro for maior do que os 45 centímetros da fita, vai faltar fita. Se for menor, vai sobrar e o Joaquim Marceneiro terá que jogar fora um pouco do passado dessa cliente. O que você acha que ele deve fazer para resolver este problema? Você está vendo mais um exemplo de como a matemática é importante para a vida das pessoas. É só com ela que você sabe se está fazendo um bom uso do seu dinheiro ou não. E nesse caso, o que você acha? Quem está com a razão? O Gil, que quer pagar à vista, ou o Vicente, que prefere pagar em 2 vezes, mesmo que seja com juros de 60%? Você decide. Até porque o Gil e o Vicente dificilmente conseguem decidir alguma coisa sozinhos. E então, você acha que a matemática é mesmo importante para a construção de uma casa? Se a resposta é sim, você já está a um passo de compreender a importância da matemática para a sua vida. E se você pensar bem, vai descobrir que a matemática não só ajuda você a construir uma casa, mas te ajuda também a chegar até ela. E então, você ainda tem alguma dúvida sobre a importância da matemática? Põe a sua cabeça para trabalhar para você. Aprenda matemática com a gente, aí na sua casa ou no seu trabalho. Até a próxima!